no telão, mensagem de hoje. O poder da confissão das palavras, a parte 9. Diga: o poder da confissão das palavras. Diga: eu tenho poder em minha boca, na confissão das minhas palavras. Portanto, as minhas palavras devem ser de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de vitórias e não de derrotas. Amém? Glória a Deus. Aquilo que você fala é aquilo que você é. Pode aplaudir. Glória a Deus. Aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, é o que vai ser a sua vida. Amém? Se você diz que não vai dar certo, já não deu certo. Se você diz que vai dar certo, vai dar certo. Se você diz que você é vencedor, você vai vencer. Se você diz que você é perdedor, você já perdeu. Amém? Nós estamos vendo pela palavra que é exatamente isso. Amém, igreja? A vida do homem, ela é o que a Bíblia diz. Então muitas pessoas não creem no que a Bíblia diz. Mas a vida dessa pessoa, até mesmo quando ela não crê, ela passa pela Bíblia. É a Bíblia que conduz. Então o que está escrito é o que se cumpre. Por isso Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Estão entendendo? Então, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco para a minha vida, é aquilo que Deus vai me dar. Então, se na minha mente eu tenho pensamentos de derrota, de complexos de inferioridade, se eu já coloco limites, né, para as coisas na minha vida, então, de fato, eu não vou prosperar, eu não vou conquistar, eu não vou crescer, eu vou ter uma vidinha sempre nas misericórdias de Deus. Estão entendendo? Agora, se a minha mente se expandir, se a minha mente for renovada pelo poder da palavra de Deus, para entender o que Deus deseja para mim, e eu começar a confessar isso, trazer para a minha vida, mesmo eu não vendo nada acontecer, mas se eu começar a falar, se eu começar a decretar isso na minha vida, as coisas começam a acontecer. Porque isso é o poder da fé. Deus move os céus e a terra em favor daquele que vive por fé. Amém? E é isso que Deus está nos ensinando. E eu quero, junto com você hoje, então, receber esta última mensagem daquilo que o Espírito tem a nos ensinar. Amém? Apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, ele escreveu: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga: o mesmo Espírito da fé. Diga: eu tenho o mesmo Espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito. Deus que nós amamos, glorificamos, exaltamos, que nós bendizemos. O Deus o qual estamos aqui prestando culto ao Teu nome. Deus maravilhoso. Jesus é o seu nome. Rei de reis e Senhor de senhores. O Deus que nos resgatou. O Deus que nos salvou. Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde estamos assentados nos lugares celestiais, recebendo o crescimento na sua graça, para vivermos as suas promessas nesta terra,
com olhos iluminados, com olhos abertos, nos prostramos diante de Ti para ouvir os Teus ditos de conhecimento e entender a ciência do Altíssimo, aquilo que vem do Espírito do Todo-Poderoso, do trono de Sua maravilhosa graça. Assim, Senhor, nos prostramos, nos colocamos agora para ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade, para viver o Teu querer, honrar o Teu nome, honrar o Teu sacrifício naquela cruz a nosso favor. Sacrifício que nos dá vida e vida e abundância, sacrifício que nos dá cura, sacrifício que nos dá alegria, sacrifício que nos traz prosperidade, sacrifício que nos dá salvação, sacrifício que nos garante a vida eterna, sacrifício que nos comprou das mãos do maligno, o qual não pode nos tocar, o qual foi vencido naquela cruz. Senhor Jesus, a Ti e somente a Ti toda a honra e toda a glória neste lugar. Te agradeço, Pai, por mais um dia poder estar em Teu altar e pregar o Teu santo nome aos Teus filhos, falar da Tua graça às Tuas ovelhas. Por isso eu lhe peço, Pai, usa-me conforme o Teu querer. Tu és a minha capacidade, minha suficiência. A Tua graça me basta, Senhor. Mas eu preciso, Pai, ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Eu preciso, Senhor, que o Teu poder se manifeste na minha vida, para que os Teus filhos recebam do Teu poder, recebam da Tua graça, entendam o Teu querer, Senhor, e a Tua igreja seja fortalecida em Ti, edificada na verdade que liberta. Assim eu oro, Pai, e já Te agradeço, em o nome santo de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glórias e glórias e glórias a Jesus. Obrigado, minha esposa, minha amada e querida pastora. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos, salvos para sempre, aqueles que são os benditos do Senhor. É comum, igreja, nós notarmos nos dias atuais muitos cristãos com a vida estagnada. Muitos cristãos que não avançam, cristãos que não se veem no viver mudanças, não se vê progresso, pessoas que não realizam nada na própria vida. E por que estes cristãos, estamos falando de cristãos, amém? Estamos falando de crentes em Jesus. Porque a Bíblia diz que o crente em Jesus é para ele ter uma vida de vitória. É para ele viver em tudo como mais que vencedor. Então, por que muitos crentes não têm essa vida, não vivem como de fato a Bíblia revela que nós devemos viver? Porque essas pessoas não creem na autoridade de Jesus. Essas pessoas não creem que a autoridade de Jesus está sobre elas. E por isso elas não usam, não utilizam esta autoridade para avançar, para conquistar
e para viver aquilo que Deus quer que elas vivam. Está claro até aqui? Amém? Então, nós temos que entender que nós temos uma autoridade sobre nós e que nós temos que usá-la. Diga, eu tenho uma autoridade que não é minha, é de Jesus, mas está em mim. E eu preciso utilizá-la. Amém. Por quê? É de fé em fé. De vitória em vitória. De glória em glória. Amém? Então, essa autoridade me faz ir de fé em fé. E ver a vitória. Amém? O espírito da fé, que é o que Paulo cita no texto de Coríntios, ele me dá a revelação da autoridade que Deus decretou à minha vida. Porque essa autoridade Deus decretou a todos os seus filhos. Não é para um ou para outro, é para todos. E esta autoridade chega à nossa vida pelo dom da fé. Lucas 10:19 diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Então, amados, uma situação contrária na nossa vida, seja ela qual for, está em nós o poder para vencermos. Infelizmente, hoje, a falta de conhecimento faz o quê? Faz as pessoas buscarem autoridade nos homens. A maioria das igrejas, infelizmente, não se tem a revelação dessa verdade e faz com que as ovelhas fiquem aprisionadas, vamos dizer assim, ao líder, na questão de autoridade e de poder. Porque a ovelha pensa que só o líder tem a autoridade. A ovelha pensa que só quem está lá com o microfone que tem o poder concedido por Jesus. Quando, na verdade, Jesus deu já a sua autoridade a todas as suas ovelhas. A todos os seus filhos. Então, hoje, o líder, ele tem um chamado de ensinar isso para as ovelhas. O chamado do líder hoje, levantado por Jesus, é dar visão aos cegos. E o que é dar visão aos cegos? Mostrar a verdade que liberta. Para que o povo de Deus entenda que todo o mal já está vencido pela autoridade de Jesus que está em cada um de nós. Sobre qualquer adversidade, sobre tudo aquilo que é contra o conhecimento de Deus, o Senhor nos garante a vitória, porque Ele nos deu autoridade. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade. Então, amado, o que pode nos causar dano? Diga, o quê? Nada. Mas, pastor, nada mesmo? Nada, igreja. Nada pode te causar dano. Pastor, mas o senhor está brincando comigo? Então Jesus brincou. Porque foi ele quem disse: vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso aqui tipifica o mal. Isso tipifica o mal. Serpentes e escorpiões, igreja, tipifica tudo que é contra a minha e a sua vida. Toda a investida do maligno contra a nossa vida está aqui, tipificado com escorpiões e serpentes. E Jesus diz: eu te dou autoridade, eu te dei autoridade para quê? Para vencer esse mal. Esse poder do inimigo, sobre
todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Diga graças a Deus. Você crê nisso? Crê no que está escrito? Nós temos um tema aqui, um lema. Se está escrito, nós cremos. Está escrito. Então, amados, eu vivo isso 24 horas por dia. Eu vivo isso. Se alguma coisa não está dando certo na minha vida, alguma coisa no meu dia a dia, eu clamo a palavra. O Senhor diz que sobre mim está a autoridade para vencer todo o poder do inimigo. Então eu não aceito essa situação contrária. Eu não aceito essa situação que está vindo contra mim para roubar o foco, para me tirar da comunhão, para me levar para o mau caminho, ou isso aqui para travar a minha vitória. Eu não aceito. Está entendendo, igreja? Porque as nossas armas não são carnais. Eu não tenho que lutar contra a carne nem contra o sangue. Eu tenho que lutar contra o quê? Potestades. Aquilo que eu não vejo. A minha luta é contra aquilo que eu não vejo. Então, é exatamente isso que Deus está dizendo, olha. Sobre todo o poder do inimigo. O inimigo é aquele que eu não vejo. Amém, igreja? Então, essa é a verdade. Diga, isso é a verdade. Nada poderá me causar dano. Está vendo? É confissão das palavras. Então, nisso tem poder. O tema da mensagem é poder da confissão das palavras. Então você vai confessar: a autoridade de Jesus está em mim. Diga, a autoridade de Jesus está em mim. E nada me causará dano. Amém. Então, eu creio e falo. É o que o apóstolo Paulo ensinou. Eu criei, por isso falei. Então, quando eu creio e falo, eu aciono o mundo espiritual, que vai trabalhar a meu favor. Eu estou acionando os anjos a meu favor. Porque o anjo vai me guardar conforme aquilo que eu confesso. Porque ele acampa ao redor daqueles que o temem. E quem teme a Deus, crê e confessa aquilo que está escrito. Está claro até aqui, igreja? Amém? Última mensagem da série, hein? É para a vida toda. Confissão das palavras. Tem que ter boa confissão, tem que ter confissão alinhada com o que Deus diz. Para nós vencermos, para nós crescermos, para nós prosperarmos, para nós conquistarmos, tem que estar alinhado com o que a Bíblia diz. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Glória a Deus. E será grande a paz dos teus filhos. Que tremendo isso, igreja. Esta paz que o Senhor promete aos seus filhos, só é possível receber através da verdade. A verdade que liberta e nos revela a nossa posição espiritual em Cristo. Poucos são os crentes que conhecem a sua posição espiritual em Cristo. Por isso, muitos vivem com a vida estagnada. Isaías 54, 14 a 17 diz: serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Não vai chegar a ti opressão nem espanto. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Amado, isso aqui é tremendo, igreja. Isso é tremendo. Muitos crentes não creem nisso aqui. Mas é herança dos filhos de Deus. Por isso, amados, quando alguém se levanta contra você, você não tem que fazer nada. Você não tem que mover um dedo. Eu vou lá tirar satisfação. Não faça isso. Não mova nada.
estão se levantando contra você, estão armando contra a sua vida, estão tentando te prejudicar, a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, é Deus quem está dizendo. E dos olhos de Deus nada escapa. Deus vê tudo e ouve tudo. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Agora, se eu quiser fazer a minha justiça não é a justiça de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Esperar em Deus. Eu não vou desejar, não. Mas vai acontecer. Porque a palavra de Deus não falha. Amém, igreja? Versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Mas toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Podem tentar. Podem querer armar toda a cilada para tentar te prejudicar. Se você está no esconderijo do Altíssimo, aleluia, nada vai prosperar contra você, nenhum mal vai prosperar, nenhuma arma, nenhum intento maligno vai prosperar contra a sua vida. E olha que mais, toda a língua que ousar contra ti em juízo, o que é o juízo? É a verdade de Deus. Tu a condenarás. Porque a verdade, o juízo está em você. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Igreja, o verdadeiro crente em Jesus, aquele que anda no reto caminho, no temor do Senhor, que busca a comunhão com Deus, o entendimento, o crescimento na graça, essa pessoa é imune a toda investida do mal. Essa pessoa ela é protegida quando ela é atacada. Porque tem muito mal que a gente não vê quando chega. Quando vai chegar para a nossa vida. Mas Deus sabe, Deus está vendo. E tem muito mal que nem sequer chega perto de nós. Vem para nos atingir. Mas o Senhor já dá ordem aos seus anjos que nos guarda. Estão entendendo, igreja? Então tem muitos livramentos de Deus que a gente nem vê, não fica nem sabendo. Mas a palavra revela isso. Amém? Então, todo fiel, todo consagrado a Deus, ele é imune quando ele é atacado. Nada, nem ninguém ataca um servo de Deus e prevalece ou fica impune. Escreve isso. Nada nem ninguém ataca um servo de Deus e prevalece ou fica impune. Isaías 65, versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus. Quem diz? O Senhor Deus. Eis que os meus servos comerão. Glória a Deus. Mas vós padecereis fome. Para quem não é servo. Quem é servo vai comer. Amém, glória a Deus. Quem não é servo vai padecer. É Deus quem diz, é o Senhor quem diz, igreja. Não é o pastor Emílio que está falando, não. Amém? Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome.
Os meus servos beberão, glória a Deus, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, aleluia, mas vós vos envergonhareis. Amados, isso aqui é sentença de Deus. É sentença de Deus para quem? Para aqueles que se levantam contra os servos de Deus. Amém? Então quem fala contra ti, quem arma contra ti, vai padecer. Vai ser envergonhado. Porque quem não vai ser envergonhado? O povo de Deus. Os servos de Deus, esses não vão ser envergonhados. Isaías 65:14 diz: os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Olha que tremendo, igreja. Deus vai manter em nós sempre a alegria. Mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Olha que sentença, amados. Que triste isso na vida de alguém que se levanta contra Deus, se levanta contra a palavra, se levanta contra o escolhido de Deus, se levanta contra a verdade. Vai gritar. Vai gritar de tristeza. Vai uivar pela angústia. E os servos de Deus continuarão cantando com o coração alegre. Amém? Glória a Deus. Então, isso é sentença de Deus, é aquele que é o reto juiz. Nós não discutimos. Amém? Por isso, amados, nós aqui olhamos só para frente. Olhamos para frente, para o alvo e vamos perseverando nesse caminho. Ele é quem nos guarda. Isaías 65:15 diz: deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus os matará e a seus servos chamará por outro nome. Outro nome. Salmo 91:13. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Venha como vier o mal, grande ou pequeno, você vai pisar. Crê nisso? Está escrito. Nós cremos. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás o leãozinho e a serpente. Se é pequenininho, se é grande, se é poderoso, se é mais ou menos, não importa, você vai pisar. É Jesus quem nos deu essa autoridade, está claro? Não sou eu, não é você que tem essa autoridade. Ele nos deu. Diga, Jesus me deu a autoridade para pisar o mal. Amém? Então, quando eu estou em linha com a vontade de Deus, eu posso fazer isso tranquilamente. Ok? Tranquilamente. Esse poder está sobre a minha vida e Deus respalda. Mateus 28:18 diz: olha, mas você se lembra que Jesus disse a figueira, né? Se lembra que ele disse a figueira? Seques e não dê mais fruto. Ninguém jamais coma fruto de ti. E nós entendemos o quê? Que para Jesus não tem desculpa. Ah, não é o momento, não é a hora. Ah, eu ainda estou vendo, estou fazendo outras coisas. Quando Jesus chama, ele não quer saber. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi até a figueira, ele estava com fome. Ele queria fruto. Amém? E a Bíblia diz que a figueira não tinha fruto porque não era tempo de figos. E Jesus amaldiçoou a figueira. Porque a figueira só tinha folhas verdes. E no outro dia, a figueira estava seca. Então, o Senhor, ele se apresentou a nós. Vamos deixar bem claro isso. Porque a Bíblia diz que não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem.
E quando Deus busca, é quando ele se apresenta para nós. E a partir do momento que ele se apresenta para nós, ele quer da minha e da sua vida frutos. Se eu me apresentar para Deus somente com folhas, amados, eu corro um sério risco de secar. De secar. Então, é muito sério isso. Amém? E nós temos que nos ligar na vontade de Deus para a nossa vida, na questão também da confissão, de como eu estou me apresentando para Deus. Amém? Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade está sobre nós. Está sobre nós. Porque esta autoridade é a que ele disse que nos deu. Eis aí vos dei autoridade. Amém? 1 Coríntios 15:27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então, Jesus, na condição de filho, não é, na carne, ele reconhecia a autoridade do Pai. E foi algo que ele ensinou muito bem. A reverência ao Pai, o respeito ao Pai, a buscar ao Pai, orar ao Pai, fazer a vontade do Pai. Amém? Porque ele era o próprio Pai, mas ele veio na manifestação de filho. Então, nesta condição de filho, ele reconhecia a autoridade do Pai. Por isso, Paulo escreveu isso. Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, menos o poder do Pai. Amém? Amém, igreja? Porque Deus está acima de tudo e de todos. Ele é a fonte de toda a autoridade. Marcos 16:18 diz: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Não tem que chamar pastor. Não tem que chamar bispo. Não tem que chamar apóstolo. Não tem que pegar o olhinho e passar o olhinho. Não tem nada disso. O poder de Deus está na nossa vida. Então, 95% dos crentes hoje não conhecem essa autoridade. Está lá com uma pessoa enferma, chama o pastor para orar. É ou não é? Já viu isso? Já ouviu isso? Chama o pastor para orar. Não, amado. Quem que é que está enfermo? Senhor, tua palavra diz, se eu tocar no enfermo, ele vai ser curado. Pronto, orou. Mas não ficou curado. Bom, aí já não é comigo. Eu creio nisso. Mas tem a outra parte que tem que crer também. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Então, assim, não é ser louco, não é ser fanático, nada disso. É crer naquilo que Jesus diz. Então, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os crentes que não entendem isso, não creem nisso, ou não, não vivem isso, eles têm uma vida de derrota. Eles vivem com as enfermidades, eles vivem com as depressões, eles vivem com as tristezas às suas voltas, eles vivem nas ruínas e sofrimentos, a trancos e barrancos. Então, se por um caminho mal chega, amado, na nossa vida, por 7 ele tem que bater em retirada. Essa é a verdade, está escrito. E você crê nessa palavra? Você crê nisso? Tem alguém perto de você aí do seu lado? Com todo amor, respeito, carinho, coloque a mão nele. Coloque a mão nele. Coloque no ombro, no braço, enfim. Diz para ele, seja curado.
Não, pastor, eu não estou enfermo não, mas não sei, de repente na alma tem alguma coisinha aí que precisa ser curada. Alguma angústia na alma, alguma dor. Alguma coisinha aí que te incomoda. Receba a cura, amado. Em nome de Jesus. Pela vida do irmão aí que está liberando a autoridade de Jesus sobre a tua vida. Creia nisso. Amém? Diga aí, seja curado, receba a cura. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Saúde perfeita. Amém? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos muito bem que Pedro não foi o primeiro apóstolo. Amém? Ele não foi papa. Não é? Não foi. Nós sabemos e entendemos que que a igreja de Jesus não foi fundada nele, como dizem aí fora, porque usam esse texto aqui sem revelação, sem olhos iluminados, e fazem toda uma história em cima de Pedro. Mas na verdade Jesus está dialogando com Pedro e está dizendo assim: eu te digo que tu és Pedro, pedrinha, pedra, pedregulho, porque tu és Petrus. O significado é isso: pedrinha, pedregulho, pedra. Mas sobre esta pedra, Jesus não disse sobre essa. Pedro, Jesus. Amém? Jesus não disse sobre essa pedra. Jesus disse sobre esta pedra. Então Jesus diz que a pedra é Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre mim mesmo. Porque Ele é a rocha. Aleluia. Jesus é a rocha. Então, Ele diz: sobre mim eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Igreja, o inferno não pode contra a tua vida. O inferno não pode contra você. Porque você está sobre a rocha. Você está sobre Jesus. Aleluia! Confesse isso. Confesse isso. O inferno não pode contra a minha vida. Diga, porque eu estou sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Confesse isso todo dia. Confesse isso todo dia, igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amados, como é bom receber a verdade de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a pregação. E a pregação do quê? De campanha? De jejum? De pagar preço? Tem que ser a pregação do quê? Da palavra da fé. A palavra da fé que nós pregamos. Isso alimenta a nossa fé e nos faz em tudo mais que vencedores. Então, eu amo este ministério, eu amo esta revelação, eu amo o que o Senhor tem nos dado aqui. Amo a verdade. Salmo 133, versículos 1 a 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Não é bom e agradável viver brigando os irmãos. Amém? Não é bom e agradável viver os irmãos em contenda, em discussão, em discórdia. Não, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon,
que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Igreja, sabe quando Deus ordena a bênção e a vida? Quando os santos se reúnem. Quando a igreja se ajunta no ajuntamento solene, porque Deus ama a união. Deus ama ver a igreja reunida, os santos reunidos. E aí então ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. 2 Coríntios 10, 3 a 5. O apóstolo Paulo escreve: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso aprender a utilizar esta autoridade que está sobre a minha vida. Nós devemos agradar e honrar ao Senhor usando essa autoridade que Ele nos deu. Entendendo que as armas que Ele nos dá para vencer toda a luta, para vencer o poder do mal, não são armas carnais, mas armas que são poderosas em Deus, que é o quê? O conhecimento da palavra. Quando eu utilizo corretamente o conhecimento da palavra de Deus, eu estou utilizando bem as armas que são poderosas em Deus para destruir todo o mal que se levanta contra a minha vida. Tudo aquilo que vem para tentar me roubar de Deus, tudo aquilo que vem para tentar me fazer viver o contrário do que a Bíblia diz a meu respeito. Então, quando eu coloco essa autoridade em prática, pelo conhecimento da palavra e pela confissão das minhas palavras, há mudança de vida. A minha vida passa a ser diferente, amados. Não há como eu continuar com a mesma vida quando eu trago para o meu viver o poder de Deus. Então aí eu começo a ter crescimento, eu começo a ver conquistas, começo a ter muitos testemunhos, há manifestações do poder de Deus na minha vida. Amém? Colossenses 1, 11 e 12 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Não pense você que a vitória às vezes vem fácil. Então Deus está aqui nos revelando que a autoridade está em nós, que o poder está em nós, que todo o mal já está vencido, tudo aquilo que vier contra a nossa vida tem que cair por terra. Se levantar diante de mim, é diante de mim que ele vai cair. Amém? Porém, eu tenho que entender que eu preciso perseverar e ser longânimo. O que é isso? Amados, tem coisas que eu vou ficar ali confessando e declarando e orando, às vezes dias. Às vezes horas. Às vezes meses. Às vezes anos. Mas o que eu tenho que entender? Que eu tenho a certeza que vai acontecer. Eu tenho a convicção que aquilo que eu estou declarando, que eu estou confessando, que eu estou lutando ali, vai vir a vitória a meu favor. Estão entendendo? Amém? Porque é isso que diz, sendo fortalecidos com todo o poder. Então eu sou fortalecido com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. E detalhe, eu continuo alegre, mesmo os meus olhos ainda não vendo nada acontecer. Eu continuo entusiasmado, perseverante, crendo que eu vou ver o meu milagre. Ao versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas
Deus te escolheu para receber a herança dele. E ele, quando te chamou, ele te fez idôneo. Você está capacitado, apto a receber as bênçãos de Deus, a herança do Pai. Amém? Glória a Deus. Amado, como é que alguém, né, que a Bíblia diz que é fortalecido com toda a força e poder, pode ser derrotado? Viver em derrotas, se portar como vítima, porque tem muitos crentes, amados, que além de viver a vida de derrota, ela se faz de vítima. Conhece? Tem muitos que ela se faz de vítima, sabe? Ela tenta comover. Por quê? Ela não exerce a autoridade, ela não conhece essa autoridade, ela não honra o Senhor. Ela não demonstra alegria, muito menos perseverança a Deus. Ela não dá graças ao Pai com perseverança. Sabe? E aí não agrada a Deus. Porque antes de qualquer coisa eu tenho que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz para eu não abandonar a minha confiança, porque ela tem grande galardão. Como que eu não abandono a minha confiança? Perseverando com longanimidade e mostrando ao Pai alegria e sempre dando a Ele graças. Não importa a minha condição, não importa o que eu estou vendo à minha volta. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Amém? Estão entendendo, igreja? Está claro até aqui? Glória a Deus. Então, jamais aceite a derrota. Jamais aceite viver como derrotado. Não se porte como vítima em momento algum da sua vida. Você em todas as coisas é mais que vencedor. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Diga, Ele me libertou do império das trevas. Nem? Você não tem parte mais com as trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga, Ele me transportou para o reino do seu amor. Olha, amados, quer aplaudir? Olha, o reino de Deus é um reino forte. Falar em reino de Deus, mas não pode pensar em reino fraco. O nosso Deus é um Deus forte. Então eu estou falando aqui do Deus que nós servimos aqui, o Deus que nós pregamos aqui, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Ele é um Deus forte. E esse reino onde Ele nos colocou, onde nós fomos inseridos, é um reino inabalável. Então eu preciso entender que neste reino inabalável, eu sou inabalável. A igreja do Senhor, igreja, olha, é com todo respeito e amor que eu digo isso, não pode ser formada por pessoas derrotadas. Não pode. A pessoa ela pode chegar derrotada na igreja, mas com o ouvir da verdade, o ouvir da palavra que liberta, ela tem que se transformar em vitoriosa. Ela tem que ter uma mudança de vida radical. Por quê? Deus, Ele constituiu para si, Ele quer para si uma igreja vencedora. Uma igreja vitoriosa, não de pessoas fracas, de pessoas inseguras, de pessoas inconstantes, indecisas, mas pessoas que são de fato em tudo mais que vencedoras. Amém? Concorda com isso? É a verdade da Bíblia. Porque quando nós chegamos para Jesus, quando cheguei, minha vida arrebentada. Uma vida totalmente destruída. O que aconteceu? Deus começou a me dar vitórias.
Começou a fazer com que eu tivesse mudança de vida. Começou a mudar a minha família, mudar o nosso convívio, mudar os nossos relacionamentos. Teve o quê? Vitória. Eu era uma pessoa derrotada, eu era uma pessoa fraca, eu era uma pessoa insegura. Não sou mais. Amém? Então, eu faço parte de um reino inabalável. Diga isso, eu faço parte de um reino inabalável. Amém. 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então nós devemos exercer este poder com autoridade. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa vida está diretamente ligada ao mundo espiritual. Os anjos sabem quando o crente crê no que está dizendo. Assim também como o inferno sabe. Amém? Então, a Bíblia diz que eu sou um espírito com o Senhor. Então, se eu sou um espírito com o Senhor, da minha boca tem que sair o que Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus tem que estar na minha boca. Ok? Eu preciso falar ela, eu preciso confessar ela. Não somente deixar em casa, na estante, né, no rack, aberto lá no Salmo 91, no Salmo 23, não. A palavra tem que estar na minha mente e na minha boca. Ok? Mateus 10, 5-8 diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós sabemos aqui que o Senhor chamou os discípulos judeus para irem pregar para judeus, porque para os gentios ele tinha Paulo preparado, amém? Então aqui essa instrução bem específica, a instrução bem clara para estes judeus irem pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, outros judeus. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Crê? Crê? Está sobre ti. Está sobre ti. Está sobre a sua vida. Amado, a criança, filho, às vezes está enfermo dentro de casa. Tem muitos pais crentes que a primeira coisa que faz é pegar a criança e correr para o médico. Nós não somos loucos e insensatos aqui. Mas a primeira coisa que tem que fazer, amados, é exercer a autoridade de Jesus. A primeira coisa que tem que exercitar quando alguém dentro de casa está enfermo é exercitar essa autoridade que Jesus me deu. Porque se eu não faço isso, eu desonro o meu Senhor. Eu estou colocando mais fé no médico do que no meu Senhor Jesus, que é o médico dos médicos. Estão entendendo? Então assim, não, mas não leva para o médico? Não leva para o médico. Se ali orou primeiro e não teve ali uma melhora, leva para o médico. Mas a primeira coisa a ser feita é colocar a mão e invocar a palavra. Invocar aquilo que ele disse. E dizer, crendo, está escrito, Senhor, que a autoridade está sobre a minha vida e o Senhor me ordena a curar enfermos. A curar enfermos. Então eu creio no poder da tua palavra, amados, e que fique ali por
minutos, horas, declarando isso. E aí depois, então, se houver a necessidade de ir para o médico, vai para o médico. Mas não vai ser o médico que vai curar, nós sabemos disso. Amém, igreja? Nós vivemos por fé e não por vistas. Ok? Então, nós vivemos para honrar aquele que nos chamou. Ele disse assim: vós sois as minhas testemunhas. Quem que vai ser a testemunha do poder de Deus nessa terra? Os que creem. Os que creem, porque os que não creem, amado, é isso que eu acabei de falar para você. Dá uma febrinha lá na criança, já corre para a Santa Casa, corre para o hospital, corre para o médico. Amém? Lucas 10:17. Então regressaram os 70 que ele mandou, com o poder de curar, de expelir demônio, até de ressuscitar. Regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Pelo teu nome. Amado, todo poder está no nome de Jesus. Não é outro nome. Não é em ninguém mais. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Falou do nome de Jesus, o demônio treme, tem que bater em retirada. Tem que sair. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Esses discípulos talvez não estavam ali nem dignos de estarem ali. Mas o Senhor os escolheu e os enviou, lhes dando o poder. E quando eles abriam a boca e falavam era o nome de Jesus, pronto. É no nome de Jesus. É simples assim. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós estamos aprendendo a confessar, estamos aprendendo a alinhar a nossa confissão com o que Deus diz e viver aquilo que Deus quer que vivamos. Então, ouça meu irmão, ouça minha irmã. Como você se imagina, assim você é. A sua vida, o seu viver, o que você é o reflexo daquilo que você imagina ser. Por isso eu lhe incentivo a imaginar coisas grandes para você. Eu lhe incentivo a pensar coisas gloriosas para a tua vida. Porque assim você vai ser. Jó 3:25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Se eu não alinhar os meus pensamentos à autoridade que me foi dada, o que eu temo me acontece. Se você não alinhar os teus pensamentos a esta autoridade que já está sobre a tua vida, ouça, amado, amada, o que você teme vai acontecer na sua vida. Pastor, não fale isso. Eu tenho que falar porque é o que a Bíblia diz. Então eu estou aqui para mexer com você. Como, pastor? Se tem algo aí no seu pensamento que é totalmente de medo, algo de, às vezes, de mal, elimina hoje, em nome de Jesus. Elimina hoje. Elimina hoje, em nome do Senhor. Porque o medo, ele é o veneno que mata a fé. O medo, ele destrói a vida de um crente. Você não nasceu para viver com medos. Você foi gerado e criado para ser vencedor em tudo. Números 13:33 diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Você conhece a história? Amém? Que Moisés enviou os espias, que Deus ordenou Moisés a enviar os espias, e foram 12 espias, cada um representando uma das tribos, e 10 destes espias tiveram medo. 10 destes espias infamaram a terra, e somente Caleb e Josué falaram bem da terra, se colocaram ali com uma postura firme diante de toda a congregação. E a Bíblia revela que estes dois, somente Josué e Caleb, tiveram a bênção do Senhor. Tiveram ali a vitória concedida pelo Senhor. Os outros 10, amados, morreram. Morreram. Por quê? Porque eles se acharam pequenos. Eles se acharam inferiores. Eles se acharam fracos. Porque, olha, vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então, diante de uma situação, nunca se ache pequeno ou incapaz. Jamais imagine ou pense isso. Deus é a tua capacidade. E se Deus é a tua capacidade, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. 1 de João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus. Diga amém. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Você está aqui hoje, nessa noite, você já venceu os falsos profetas. Porque, amados, eu louvo a Deus pelo ministério Cristo Vive, que não é de falso profeta. São de profetas que trazem a verdade. Então, a verdade que nós recebemos fez o quê? Nós vencermos os falsos profetas que pregam a mentira aí fora. Por quê? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é o que está em mim do que o que está contra mim. Romanos 8,31, encerramos e finalizamos essa série. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém e nem nada. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, igreja.